O bem-aventurado Senhor Krishna disse: novamente declarei a você esta sabedoria suprema, o melhor de todos os conhecimentos, conhecendo a qual todos os sábios têm alcançado a perfeição suprema. Graças a Srila Prabhupada, o mundo inteiro está tendo acesso a esta sabedoria suprema, que é o melhor de todos os conhecimentos, conhecendo a qual todos os sábios têm alcançado a perfeição suprema. Então todos podem e devem se tornar sábios e alcançar a perfeição suprema, que é voltar para a morada eterna de Deus. É o que todo mestre vem fazer nesse mundo, é ensinar o caminho de volta para a morada eterna de Deus, Krishna. Shri Bhagavan Vatya Parambuya Pravakshyami Gyananam Gyanam Uttamam Jagyatva Munaya Sarve Paransiddhim Itogata. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 14, verso 1. Do 7º capítulo até o fim do 12º capítulo, Shri Krishna revela detalhadamente a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Duas coisas aqui, Bimala? Uma, Deus é uma pessoa, tem boca, nariz, olhos, tudo. Já começa por aí, Para muita gente é difícil entender que Deus é uma pessoa. Depois entender que essa pessoa é a verdade absoluta. Então, duas coisas para se entender nessas duas linhas que Prabhupada explicou. Agora o próprio Senhor Krishna está iluminando ainda mais a Arjuna. Se a pessoa compreender este capítulo através do processo de especulação filosófica, ela chegará a uma compreensão do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, a famosa Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. No 13º capítulo explicou-se claramente que por desenvolver humildemente o conhecimento, possivelmente a pessoa pode se libertar do envolvimento material. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Cadê? Por desenvolver humildemente o conhecimento, possivelmente a pessoa pode se libertar do envolvimento material. O conhecimento começa com humildade. Sem humildade, ninguém atinge o conhecimento. Vou printar isso aqui, peraí. Onde eu estava, hein? Aqui, ó. Por desenvolver humildemente o conhecimento, possivelmente a pessoa pode se libertar do envolvimento material. Também se explicou que, de repente, a pessoa quer ensinar o professor, quer saber mais do que quem está ensinando, aí não consegue, não dá certo, não consegue obter o conhecimento e muito menos a liberação. Então o conhecimento começa com humildade. Sem humildade a pessoa nem começa a receber o conhecimento. Também se explicou que é devido à associação com os modos da natureza que a entidade viva está envolvida neste mundo material. Os 3 modos da natureza influenciam todos que não são devotos puros de Deus. E como devotos puros de Deus são raros, raríssimos, então pode-se dizer que 99,999999999% das pessoas são influenciadas pelos modos da natureza. Por volta de 70% das pessoas predomina o modo da ignorância. As pessoas são empurradas a agir de forma ignorante. Claro que a palavra final é sempre a nossa, Nós é que falamos sim ou não, nós é que escolhemos agir ou não agir, influenciado pela ignorância.
por volta de uns 20% são influenciadas pelo modo, predomina, o modo da bondade. Nós, pessoas comuns, sempre somos influenciadas pelos 3 modos, mas sempre predomina um deles. Então, por volta de 20% das pessoas do mundo inteiro, predomina o modo da paixão. E só uns 5% das pessoas do mundo predominam o modo da bondade. Por isso tem pouca gente boa e tanta gente ruim, né? Porque na maioria das pessoas predomina o modo da ignorância, age influenciado pelo modo da ignorância. Agora, neste capítulo, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, explica o que são estes modos da natureza, como eles atuam, como prendem e como dão liberação. Os modos da paixão e da ignorância prendem. O modo da bondade libera, porque só no modo da bondade a pessoa vai conseguir o conhecimento completo e perfeito. O Senhor Supremo Krishna proclama que o conhecimento explicado neste capítulo é superior ao conhecimento dado até agora em outros capítulos. Compreendendo poxa vida, esse aqui é novo. É só 29 anos lendo o Bhagavad Gita e todo dia aprendendo coisa nova. Essa é a diferença de livros materiais e livros transcendentais. No livro transcendental, ou Bhagavad Gita, como ele é que a gente está lendo, ele é ilimitado, é como o céu ilimitado, e cada um voa segundo a sua capacidade. Eu não estou voando, eu estou rastejando, Bímola. Eu ainda não consegui nem voar ainda. O Bhagavad Gita é como o céu ilimitado, e cada um voa segundo a sua capacidade. Pois é, então, eu achava que o problema entrou o acho é problema. Eu achava, que o conhecimento mais elevado estava no capítulo 9, Mas aqui Prabhupada está explicando que não, Aqui, ó. O Senhor Supremo Krishna, na verdade, Prabhupada está repetindo, Quem está falando é o Senhor Supremo Krishna. O Senhor Supremo Krishna proclama que o conhecimento explicado neste capítulo que nós estamos lendo agora, o capítulo 14, verso 1, é superior ao conhecimento dado até agora em outros capítulos. Compreendendo este conhecimento, diversos grandes sábios alcançam a perfeição e se transferem para o mundo transcendental, a morada eterna de Deus. Está vendo, Bímola? Outra máxima, compreendendo este conhecimento, diversos... Cadê? Aqui. Compreendendo este conhecimento, diversos grandes sábios alcançam a perfeição e se transferem para o mundo transcendental, a morada eterna de Deus, que é o que todo mestre vem ensinar neste mundo, o caminho de volta para a morada eterna de Deus, Krishna. O Senhor agora explica o mesmo conhecimento de um modo melhor. Este conhecimento é muito superior a todos os outros processos de conhecimento até aqui explicados, e por conhecê-lo, muitos alcançam a perfeição. Desse modo, é de se esperar que a pessoa que compreender este 14º capítulo alcançará a perfeição. Pronto, já parei de falar. Falta um minuto ainda. Então vamos ler um pouquinho a mais do livro Sri Ishopanishad, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Hoje nós vamos começar o mantra 4. Calma, não me apressa não. Me apressa não que eu erro tudo. Está aqui, ó.
Embora permanente em sua morada, Deus, a pessoa suprema, Krishna, é mais veloz que a mente e pode ultrapassar todos os outros que correm. Ninguém corre mais do que Deus. Apesar de Deus estar parado e ficar parado, ele corre mais que todo mundo. Os poderosos semideuses não podem aproximar-se dele, embora esteja em um lugar. Ele controla aqueles que provêm o ar e a chuva. Ele supera a todos em excelência. Krishna é o manda-chuva, ou não manda-chuva ou não manda-chuva, né? Se ele está satisfeito com as pessoas, manda chuva na hora certa, no lugar certo, na quantidade certa. Agora, se ele não está satisfeito com a gente, né, Bímola? Então ele manda chuva no lugar errado, na quantidade errada, na hora errada, se é que manda. De repente ele manda seca. É porque ele controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas, como fala nesse livro Sri Ishopanishad. Nem mesmo os maiores filósofos, através da especulação mental, podem conhecer o Senhor Supremo Krishna, que é a absoluta personalidade de Deus. Somente os devotos podem conhecê-lo, e isso através de sua misericórdia. Se Krishna der conhecimento, a gente conhece, né? E ele só vai dar conhecimento para quem satisfaz ele, para quem obedece ele. No Brahma Samhita 5.34 afirma-se que mesmo que um filósofo não devoto viaje pelo espaço à velocidade da mente ou do vento durante centenas de milhões de anos, ele acabará descobrindo que a verdade absoluta, Krishna, está muito distante dele. Continuando, o Brahma Samhita 5.37 descreve que a absoluta personalidade de Deus tem uma morada transcendental conhecida como Goloka, onde ele reside e ocupa-se em seus passatempos. Onde está Deus agora que não vê isso, não vê aquilo? Ele está em sua morada eterna, desfrutando com todos aqueles que o amam naturalmente e espontaneamente e ininterruptamente. É só alegria, né? Se qualquer rico aí só desfruta, imagine o Deus Supremo Krishna. Depois outra, como Prabhupada, não posso esquecer isso, depois outra, como Prabhupada falou no livro Krishna, esses mundos materiais não passam de brinquedos para Deus, Krishna e Balarama. É exatamente assim, esses mundos materiais não passam de brinquedos para Krishna e Balarama. Deus é um, mas se expande em muitos. Na verdade, ele se expande em ilimitadas formas e desfruta de ilimitadas maneiras, com ilimitadas pessoas em lugares ilimitados. Tudo é ilimitado. Quando se fala de Deus, Krishna, tudo é ilimitado. Entretanto, através de suas potências inconcebíveis, ele pode alcançar todas as regiões de sua energia criadora. No Vishnu Purana, suas potências são comparadas ao calor e à luz que emanam do fogo. Mesmo sem sair do lugar, o fogo pode distribuir a sua luz e calor a alguma distância. De modo semelhante, a absoluta personalidade de Deus, Krishna, embora permaneça em sua morada transcendental, pode difundir por toda parte suas diferentes energias. Como o Prabhupada já explicou, só existe Krishna e as diferentes energias de Deus, Krishna. Não existe nada além de Krishna e suas diferentes energias. Embora sejam inumeráveis, suas energias podem dividir-se em 3 categorias principais: a potência interna, a potência marginal, que somos nós, e a potência externa, aquilo que a gente acha que é matéria. Para cada uma delas existem milhões de subdivisões. Os semideuses dominantes dotados de poder para controlar e administrar fenômenos naturais como o ar, a luz e a chuva fazem parte da potência marginal da pessoa suprema.
Em outras palavras, nós já fomos semideuses ou poderemos ser semideuses dependendo dos nossos desejos, né, Bímola? Se a gente desejar. E nós, pessoas comuns, sempre desejamos, né, controlar a natureza, podemos chegar nessa posição de semideus e ajudar no controle do governo universal, ou não, né? Dependendo do desejo de cada um. Deseja ser vereador, não, primeiro deseja ser tomar conta da rua, depois tomar conta do bairro, depois quer ser vereador, depois prefeito, e aí vai, até chegar na posição de semideus, depois cai de novo num corpo de formiguinha e etc. E começa tudo de novo, quebra a cara tudo de novo. Onde eu estava, hein? Você me corta, eu me perco. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Entidades vivas menos importantes, inclusive os seres humanos, também fazem parte desta potência marginal. O mundo material é uma criação da potência externa do Senhor Krishna. E o céu transcendental, onde se situa o reino de Deus, as moradas eternas, é uma manifestação de sua potência interna. Assim, as diferentes energias do Senhor Krishna estão presentes em toda parte. Embora o Senhor Krishna e suas energias não sejam diferentes, ninguém deve confundir essas energias com a verdade suprema. Aí já entra a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, que Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Mas tem gente que confunde, né? Confunde essas energias com a verdade suprema. Acha que Deus é o sol, é a lua, é a natureza e não é uma pessoa, a verdade suprema. Também não se deve considerar erroneamente que o Senhor Supremo esteja disperso de modo impessoal por toda parte, ou que ele perca sua existência pessoal. O homem está acostumado a chegar a conclusões de acordo com sua capacidade de compreensão, mas o Senhor Supremo Krishna não está sujeito a essa limitada capacidade intelectiva. Por essa razão, os Upanishads nos advertem que ninguém pode aproximar-se do Senhor Krishna através de sua potência limitada. No Bhagavad Gita 10.2, o Senhor Krishna diz que nem mesmo os grandes sábios e grandes santos podem conhecê-lo, e muito menos os demônios, para quem está completamente fora de questão compreender as atividades do Senhor Supremo Krishna. Este quarto mantra, né, do Ishopanishad que nós estamos lendo, sugere muito claramente que, em última análise, a verdade absoluta é a pessoa absoluta. Caso contrário, não teria sido necessário apresentar tantos argumentos que comprovem os seus aspectos pessoais. Embora tenham todos os sintomas do próprio Senhor Krishna, as partes individuais integrantes das potências do Senhor Krishna têm limitadas esferas de atividades e são, portanto, todas limitadas. Está falando de nós. As partes integrantes nunca são iguais ao todo. É aquela história, né? Deus é a fogueira e nós as fagulhinhas. Nós nunca seremos a fogueira, sempre seremos as fagulhinhas. Sempre seremos partes de Deus e não o todo. Nunca seremos o sol, e sim as partículas de luz do sol. Nunca seremos a mina de ouro, e sim partículas da mina de ouro. Nunca seremos Deus. Tem gente que acha que vai ser Deus, né? Dormindo sentado de ponta cabeça, ou ficando barbudo, ou fazendo qualquer outra bobagem aí, acha que vai virar Deus. Doce ilusão. Deus que não aguenta um peido. As partes integrantes nunca são iguais ao todo.
Por conseguinte, não podem apreciar a potência completa do Senhor Krishna. Sob a influência da natureza material, os seres vivos tolos e ignorantes que não passam de partes integrantes do Senhor Krishna tentam presumir sobre a posição transcendental do Senhor. O Sri Ishopanishad adverte sobre a futilidade de tentar estabelecer a identidade do Senhor Krishna através da especulação mental. Deve-se tentar aprender sobre a transcendência com o próprio Senhor Krishna, a fonte suprema dos Vedas, pois somente o Senhor Krishna tem completo conhecimento sobre a transcendência. Só Ele sabe a verdade, só Ele é a verdade absoluta, só Ele é o dono da verdade. E para conhecer tudo isso, tem que conhecer através dele ou do representante de Deus, Krishna, um representante autorizado. Estava vendo lá num vídeo lá de uma pessoa falando sobre Krishna, sobre Jesus, Bimala. Não sabe nada, não sabe nem o simples. Jesus falou, eu sou o Filho de Deus. E Krishna falou, eu sou o Pai de todos. É difícil entender? Está claro demais, mais claro que o sol do meio-dia. Eu sou o Filho de Deus. Jesus falou, eu sou o Filho de Deus. E Krishna falou, eu sou Deus. Eu sou o Pai de todos. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. O cara não leu nem o Bhagavad Gita, acho que nem outra escritura, né? Para falar abobrinha, falar bobagem. Está cheio de gente falando bobagem, abobrinha, em nome de representar Deus ou o Filho de Deus. Tá, já parei. Vamos parar aqui então. Cada parte integrante do todo completo é dotada de alguma... Não, estou marcando onde nós vamos parar aqui, Bimala. Nossa, Krishna, Balarama Arada, que cruz pesada. Aqui, ó. Cada parte integrante do todo completo é dotada de alguma energia específica para agir de acordo com a vontade do Senhor Krishna, porque sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu material, não, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Cada parte, estou marcando aqui, Bimala, depois perde a marcação. Cada parte integrante, barbaridade, tchê. Pronto, está marcado. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Sri Ishopanishad, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br, junto com o Bhagavad Gita como ele é. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis. Livros grátis, no caso do Bhagavad Gita, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. No caso do Sri Ishopanishad, só está disponível para ler na tela, como a gente está fazendo aqui todos os dias. E mais então, é verdade, mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. Aqui, ó, o link do Bhagavad Gita como ele é o quinto link. Tá bom? Tá aí, ó, quinto link. Você clica aí, já aparece a opção econômica e no final da página a opção luxo. Já encomenda os dois, o de luxo fica com você, o econômico você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. E o Ishopanishad é o último link. Tá bom? Então tá bom. Se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Agenda, tá? Vamos lá na agenda então. O que tem na agenda? O jejum está chegando, né, para falar hoje, tá bom. No próximo programa fala do jejum.
Então, o Festival Transcendental Hare Krishna foi um sucesso total nesse final de semana, e você que perdeu, já se programe para o próximo final de semana, porque você é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Para ver o endereço mais próximo de você, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br e ir descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Então, nosso telefone está velhinho, né, Bímola? E o Bigo Live, fazem acho que 3 ou 4 dias que eu não consigo entrar no Bigo Live. Então hoje eu entrei aqui no Kawai, instalei o Kawai. Para minha surpresa, funcionou nesse telefone velho, né? Então agora nós estamos fazendo o programa ao vivo, na rádio, no Facebook e agora no Kawai. Então aqui, ó, a Vanessa acabou de entrar. Luísa Escobar. Então a gente pede para todos aqui do Kawai para nos ajudar a manter essa live aqui, que a gente vai tentar fazer essa live todo dia aqui no Kawai. Então todos são bem-vindos e por favor nos ajude a manter essa live aqui no Kawai. A gente não entende nada de Kawai, sabe que, nossa, o Kawai dá um retorno muito grande, né, Bímola? A gente já postou algumas coisas, mas a gente nunca fez live aqui no Kawai. Então, a partir de hoje, a gente vai tentar fazer live todos os dias no Kawai, sempre por volta aí de 10h30 da manhã, de segunda a sexta, segunda a sábado, por volta de 10h30 da manhã. E no domingo e feriado, a hora que dá. Domingo e feriados, a hora que der. Então, a gente agradece aí a presença de todos no Kawai, né? E vamos, por favor, nos ajudem aí. Se tiver que fazer alguma coisa, por favor, nos ajudem a fazer para manter essa live aqui no Kawai. Um abração para todos e muito obrigado pela presença e pela audiência. Tá, já parei de falar, Bímola. Oh, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Não pode falar nada. Ela está gastando o tempo da rádio. Tá, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Tá bom. Então, Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo As Orações dos Vedas Personificados. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam
Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangirade Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde, hein? Calma, estou centralizando a letra aqui. Paramos na página 647. Não está marcado L nada, L não sei o que, você marcava L. É o nome, tá. Tudo aquilo que... Deixa eu ver, tá aqui. Era a tradução de um verso, né? A tradução do Bhagavad Gita 17:28. Tudo aquilo que é feito como sacrifício, caridade ou penitência sem fé no Supremo, ó filho de Prita, é impermanente, chama-se Asat e é inútil tanto nesta vida quanto na próxima. Os Yoga Sutras reconhecem a personalidade de Deus, Krishna, de maneira evasiva, mas apenas como um auxílio que o yogi que está avançando pode utilizar. A meditação devocional em Deus é mais outro meio de conseguir concentração. Até os impersonalistas meditam em Deus, né, no começo. Depois eles negam Deus. Existem muitos tipos de meditadores e de monges, né, Bímola? Nem todos eles, a maioria deles, não são personalistas, ou seja, não sabem que Deus é uma pessoa, não aceitam que Deus é uma pessoa. Então a meditação devocional em Deus é mais outro meio de conseguir concentração. Yoga Sutra 1.23. Em contraste, a filosofia Vedanta de Badarayana Vedavyasa enfatiza o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, não só como principal meio de liberação, mas também como idêntico à própria liberação. A adoração ao Senhor Krishna continua até o momento da liberação e de fato prossegue também no estado liberado, como revelam os Vedas, Vedanta Sutra 4.1.12. Gautama Rishi, em seus Nyaya Sutras, propõe que se pode alcançar a liberação mediante a negação tanto da ilusão quanto da infelicidade. Pela sucessiva destruição de conceitos falsos, vou ler de novo, embananei aqui. Pela sucessiva destruição de conceitos falsos, mau caráter, ação enleante, renascimento e miséria, o desaparecimento de um destes permitindo o desaparecimento do próximo, pode-se alcançar a liberação final, Nyaya Sutra 1.1.2. Mas, como acreditam que a consciência não é uma qualidade essencial da alma, os seguidores da filosofia Nyaya ensinam que uma alma liberada não tem consciência. Que loucura, né?
A ideia Nyaya de liberação, portanto, coloca a alma num estado de pedra morta. Eu não sou pedra não, hein? Que analogia mais furada, né, Bímola? Os Vedas personificados chamam de Sato Mritim, a tentativa desses filósofos de matar a consciência inata da alma. Mas o Vedanta Sutra 2.3.17 afirma de forma inequívoca que Gyota Eva, em português, a alma, a diva que somos nós, é sempre um conhecedor. Embora a alma seja em verdade consciente e ativa, os proponentes da filosofia Sankhya erradamente separam estas duas funções da força viva, atribuindo consciência à alma e atividade à natureza material, Prakriti. Segundo o Sankhya Karika 19.20, Prabhupada cita um verso aqui em português. Assim, visto que as diferenças aparentes entre os Puranas são apenas superficiais, sendo devidas aos vários modos da natureza que os cobrem, prova-se que a verdadeira condição da pessoa é a de testemunha, caracterizada por sua separatividade, sua indiferença passiva, sua condição de observador e sua inatividade. Dessa maneira, pelo contato com a alma, o corpo sutil, inconsciente, parece ser consciente, enquanto a alma parece ser o agente, embora esteja a parte da atividade dos modos da natureza. Srila Vyasadeva refuta esta ideia na seção do Vedanta Sutra 2.3, versos 31 a 39, que começa com Karta Shastrartha Vatvat. Em português, a alma diva, que somos nós, né? Deve ser um realizador de ações, porque os preceitos das Escrituras devem ter algum propósito. O mestre Baladeva Vidyabhushana, em seu Govinda Bhashya, explica que a alma, a diva, que somos nós, né, e não os modos da natureza, é o agente. Por quê? Porque os preceitos das Escrituras devem ter algum propósito. Por exemplo, preceitos das Escrituras tais como o Swarga Kamo Jajeta, em português, quem deseja alcançar o céu deve executar sacrifício ritualístico. E no Brihad Aranyaka Upanishad 1.4.15 diz que deve-se realizar adoração com o objetivo de alcançar o reino transcendental. São significativas apenas se existe um agente consciente. Se os modos da natureza fossem o agente, estas sentenças não teriam propósito. Afinal, os preceitos das Escrituras ocupam a entidade viva em executar ações prescritas, convencendo que ela pode agir de tal forma que produzirá certos resultados agradáveis. Tal mentalidade não pode ser despertada nos modos inertes da natureza. Eles querem dizer que a matéria é ativa, mas todo mundo sabe que a matéria é morta e que a vida vem da vida, né? E o sintoma da alma é a consciência. Uma cadeira não é consciente, uma mesa não é consciente. Agora, nós, almas eternas, somos conscientes. A filosofia correta é que nós somos o motorista e esse corpo é como um carro. Nós somos o motorista e o corpo é um veículo feito de carne e osso, uma máquina. Enquanto nós, motoristas, estamos dentro desse corpo, ele funciona. Quando a gente sai fora desse corpo, esse veículo carnal é velho, tem mania de puxar o L. Não, eu sou jovem, eu sou uma alma eterna, sempre jovem. Agora o meu veículo carnal já está baleado. Então não confunda o motorista com o carro.
O carro, se o motorista não entrar nele, o carro fica ali até desmanchar, até virar nada, até ser consumido pelo tempo. Então, da mesma forma, né, a matéria é morta, a matéria não é ativa, a matéria não é consciente. Pode parecer, né? Na verdade, o corpo nunca vive e nós, almas eternas, nunca morremos. Essa é uma máxima. O corpo nunca vive e nós, almas eternas, nunca morremos. Jaimini Rishi, em seus Purva Mimamsa Sutras, apresenta o trabalho material e seus resultados como somatório de toda a realidade, e ele e proponentes posteriores da filosofia Karma Mimamsa ensinam que a existência material é finita, que não existe liberação. Para eles, o ciclo do karma é perpétuo e o melhor a que se pode aspirar é a um nascimento superior entre os semideuses. Portanto, eles dizem que todo o propósito dos Vedas é ocupar os seres humanos em rituais para criar bom karma e, em consequência, a primordial responsabilidade da alma madura é verificar o sentido exato dos preceitos védicos sobre os sacrifícios e executá-los. Dever é aquilo que é indicado pelos preceitos védicos. Purva Mimamsa Sutra 1.1.2. Todavia, o Vedanta Sutra, sobretudo no 4º capítulo, que trata da meta última da vida, descreve em detalhes o potencial da alma para se libertar dos nascimentos e mortes, ao passo que subordina o sacrifício ritualístico ao papel de ajudar a quem deseja qualificar-se para receber conhecimento transcendental. Como afirma o próprio Vedanta Sutra 4.1.16, o Agnihotra e outros sacrifícios védicos destinam-se apenas a produzir conhecimento conforme mostram as afirmações dos Vedas. E as próprias últimas palavras do Vedanta Sutra 4.4.22 proclamam que a alma liberada jamais retorna a este mundo, como se promete na escritura autorizada, as escrituras védicas. Essa é a ideia, né? Nunca mais voltar aqui a nascer de novo na criação material. Porque nascer de novo na criação material significa sofrer tudo de novo, quebrar a cara de novo. Assim, é por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bimala? Assim, as conclusões falaciosas dos filósofos especuladores provam que mesmo grandes estudiosos e sábios muitas vezes se confundem devido ao mau uso de sua inteligência dada por Deus. Como diz o Katha Upanishad 1.2.5, presos nas garras da ignorância, autoproclamados sábios, consideram-se autoridades eruditas. Ludibriados, eles vagueiam por este mundo como cegos, guiando cegos. Das 6 filosofias ortodoxas da tradição védica, Sankhya Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa e Vedanta, só o Vedanta de Badarayana, Vyasa, está livre de erro, e mesmo este somente quando explicado de maneira apropriada pelos genuínos mestres que são devotos de Deus. Porque mesmo conhecimento perfeito é como o leite, né, Bimala? O mais maravilhoso de todos os alimentos. Quando tocado pelos lábios de uma serpente vira veneno. Então mesmo o conhecimento completo e perfeito dado por Veda Vyasa, quando é transmitido por pessoas desautorizadas, ele vira veneno, ele afasta as pessoas de Deus ao invés de encaminhar as pessoas para Deus. Então aqui, ó. Cadê? Só o Vedanta de Badarayana Vyasa está livre de erro, e mesmo este somente quando explicado de maneira apropriada pelos genuínos mestres devotos de Deus, Krishna.
Cada uma das 6 escolas, não obstante, faz alguma contribuição prática à educação védica. O Sankhya ateísta explica como os elementos naturais evoluem do sutil para o grosseiro. A Yoga de Patanjali descreve o método de meditação dividido em 8 fases. O Nyaya estabelece as técnicas da lógica. O Vaisheshika considera as categorias metafísicas básicas da realidade. O Mimamsa estabelece os instrumentos clássicos da interpretação das escrituras. Além destas 6, há também as filosofias mais desviadas, tais como a dos budistas, jainistas e charvakas, cujas teorias de niilismo e materialismo negam a integridade transcendental da alma eterna. Em última análise, a única fonte perfeitamente confiável de conhecimento é o próprio Deus, Krishna. Vixe, não podia esperar eu falar, Bímola. Cacetada. Você vai quebrar esse sininho aí. Tá bom, parar aqui então, em última análise, tá? Deixa eu ver aqui, página, calma, página 650, em última análise. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, é o primeiro link. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, eu falo demais, por isso eu tomo água demais, por isso a minha voz falha demais. Tá bom, primo. Tá, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do Krishna Book, mundialmente famoso Krishna Book, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira e ler a vida inteira. Até rimou, você viu? Paramos onde, hein? Espera aí, deixa eu aumentar o tamanho da letra. 1, 2, 3, 4, 5... Onde nós paramos? Eu não lembro onde nós paramos. Aqui, ó. Ah, é. O demônio lá que criaram para matar Krishna e a cidade de Krishna fracassou. Quem pode com Deus? Ninguém pode com Deus. Devido ao fracasso de atear fogo em Dwaraka, ele foi de volta para Varanasi, o reino de Kashiraja. A cidade dos impersonalistas, Varanasi, se eu não me engano, Varanasi é a terra dos impersonalistas, Bímola. O reino de Kashiraja. Como resultado do seu retorno, todos os sacerdotes que ajudaram a instruir a arte negra de mantras, junto com o seu empregador, Sudarshana, foram queimados até as cinzas pela refulgência brilhante do demônio ardente. De acordo com os métodos da arte negra de mantras instruídos no Tantra, se o mantra falhar em matar o inimigo, então, porque precisa matar alguém, ele mata o criador original.
O feitiço sempre volta contra o feiticeiro, sempre vira contra o feiticeiro, né? Sudarshana era o originador e os sacerdotes o assistiram. Por isso que todos eles foram queimados até as cinzas. Assim é o caminho dos demônios. Os demônios criam alguma coisa para matar Deus, mas com a mesma arma os demônios, eles mesmos são mortos. Seguindo justamente atrás do demônio ardente, a arma diz que o Sudarshana Chakra de Deus, Krishna, também entrou em Varanasi. Essa cidade de Varanasi foi muito opulenta e grandiosa por um longo tempo. Mesmo hoje em dia, a cidade de Varanasi é muito opulenta e famosa, e é uma das cidades importantes da Índia. Havia então muitos grandes palácios, casas de assembleia, mercados e portais, com grandes monumentos muito importantes pelos palácios e portais. Plataformas de palestras podiam ser encontradas em cada e toda esquina nos cruzamentos das vias. Havia uma grande casa do tesouro e cabeças de elefantes, cabeças de cavalos, quadrigas, celeiros e locais para a distribuição de alimentos. A cidade de Varanasi estava repleta com todas essas opulências materiais por um longo tempo, mas porque o rei de Kashi e seu filho Sudarshana eram contra o Senhor Krishna, a arma-disco de Deus, o Vishnu Chakra, Sudarshana Chakra, devastou toda a cidade por queimar todos esses locais importantes. Essa excursão foi mais devastadora do que os bombardeios modernos. A arma-disco Sudarshana Chakra do Senhor Krishna, depois de finalizar o seu trabalho, voltou para o seu Senhor Shri Krishna em Dwaraka. Esta narração da devastação de Varanasi pela arma-disco de Deus, Krishna, a arma Sudarshana Chakra, é transcendental e auspiciosa. Qualquer um que narrar esta história, ou qualquer um que ouvir esta história com fé e atenção, será liberado de todas as reações das atividades pecaminosas. Essa é a garantia de Shukadeva Goswami, que narrou esta história a Parikshit Maharaja. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 65 de Krishna, a liberação de Pundraka e do rei de Kashi. Srila Prabhupada Ki Jai. E agora vamos começar o capítulo 66, a liberação de Duvida, o gorila. Enquanto Shukadeva Goswami continua a falar sobre os passatempos e características do Senhor Krishna, o rei Parikshit, depois de ouvi-lo, ficou mais e mais entusiasmado e queria ouvir mais. Shukadeva Goswami em seguida narrou a história de Duvida, o gorila que foi morto pelo Senhor Balarama. Esse gorila era um grande amigo de Bhumasura, ou Narakasura, que foi morto por Krishna em conexão com o seu rapto de 16.000 princesas pelo mundo inteiro. Duvida era o ministro do rei Sugriva. O seu irmão Mainda também era um rei gorila muito poderoso. Quando o gorila Duvida ouviu a história de seu amigo Bhumasura ser morto pelo Senhor Krishna, ele planejou criar vandalismo por todo o país a fim de vingar a morte de Bhumasura. O seu primeiro trabalho foi atear fogo em vilas, cidades e locais industriais e de mineração, e também nas quadras residenciais das pessoas da classe mercantil que estavam ocupadas na produção de laticínios e proteção das vacas. Algumas vezes ele arrancava uma grande montanha e a quebrava em pedaços. Dessa forma ele criou grandes perturbações por todo o país, especialmente na província de Katwar. A cidade de Dwaraka era situada nessa província de Katwar. E porque o Senhor Krishna costumava viver nessa cidade, Duvida especialmente a fez de seu alvo de perturbação. Duvida era tão poderoso quanto 10.000 elefantes. Às vezes ele ia para a beira-mar e com suas mãos poderosas criava uma perturbação tão grande no mar
que ele inundava as cidades e vilas vizinhas. Muitas vezes ele ia aos eremitérios de grandes pessoas santificadas e sábios e causava uma grande perturbação por esmagar os seus belos jardins e pomares. Não somente ele criava perturbações dessa forma, mas às vezes ele urinava e defecava na arena de sacrifício sagrado deles. Assim ele poluía toda a atmosfera. Ele também raptava tanto homens quanto mulheres e os levava de suas residências para cavernas das montanhas. Depois de colocá-los nas cavernas, ele fechava as entradas com pilhas de grandes pedras, igual ao inseto biringue, que captura e carrega muitas moscas e outros insetos e os coloca nos buracos das árvores onde vive. Assim, ele regularmente desafiava a lei e a ordem do país. Não só isso, mas algumas vezes ele poluía membros femininos de muitas famílias aristocráticas por estrupá-las à força. Enquanto ele criava essas grandes perturbações por todo o país, às vezes ele ouvia sons musicais muito doces da montanha Raivataka. Vou ler de novo. Peraí, deixa eu tomar água. Que tranqueira, hein? É amigo dos demônios, né? Enquanto ele criava essas grandes perturbações por todo o país, às vezes ele ouvia sons musicais muito doces da montanha Raivataka. Assim ele entrou nessa região montanhosa. Lá ele viu o Senhor Balarama, que estava presente no meio de muitas belas jovens meninas e desfrutava da companhia delas enquanto se entretinham em cantar e dançar. Ele ficou cativado pelas belas características do corpo do Senhor Balarama, cada e toda parte do qual era muito bela, decorado como ele estava com um colar de flores de lótus. Similarmente, todas as jovens meninas presentes, vestidas e com colares de flores, exibiam extrema beleza. O Senhor Balarama parecia completamente intoxicado de beber a bebida Varuni, e seus olhos pareciam que rolavam num estado embriagado. O Senhor Balarama parecia justamente igual ao rei dos elefantes no meio de suas muitas elefantas. Esse gorila, com o nome de Duvida, podia subir nas árvores e pular de um galho a outro. Algumas vezes ele arrancava os galhos, o que criava um tipo particular de som, quila, pois o Senhor Balarama estava grandemente distraído pela atmosfera agradável. Às vezes, Duvida vinha perante as mulheres e exibia diferentes caricaturas, macaquices. É coisa de macaco fazer macaquice, né, Bímola? É natural neles, né? Por natureza, jovens mulheres estão aptas a desfrutar tudo com risada e brincadeira. E quando o gorila veio perante elas, elas não o levaram muito a sério e sim riram dele. Entretanto, o gorila era tão rude que mesmo na presença de Balarama ele começou a mostrar as partes inferiores de seu corpo para as mulheres. E às vezes ele vinha em frente para mostrar os seus dentes enquanto mexia suas sobrancelhas. Ele desrespeitou as mulheres mesmo na presença de Balarama. O nome do Senhor Balarama sugere que ele não somente é poderoso, mas também que ele sente prazer em exibir poder extraordinário. Assim ele pegou uma pedra e atirou em Duvida. O gorila, entretanto, astutamente evitou ser atingido pela pedra. A fim de insultar Balarama, o gorila pegou o pote de barro onde o Varuni era guardado. Duvida, assim intoxicado com sua força limitada, começou a rasgar todas as roupas valiosas usadas por Balarama e das jovens meninas acompanhantes. Ele era tão insolente que pensou que Balarama não podia fazer nada para castigá-lo e continuou a ofender Balarama-ji e suas companheiras. Quando o Senhor Balarama viu pessoalmente para aqui, poxa vida... Agora que o bicho vai pegar, Bímola. Tá bom, vamos parar aqui e fazer o quê?
Mas você que não quer parar de ler esses passatempos maravilhosos do Senhor Balarama, eles estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o sexto link, tá aí ó, Krishna Book. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsu Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.